muito bom dia! Que bom que você está aqui no nosso tempo, na nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, Tempo de Calma para a Alma. Feliz demais! Para quem não me conhece, eu sou a Jailis Ferreira, especialista no atendimento, psicóloga, né? E especialista em atendimento em ansiedade e também consultora de emoções. É um prazer estar com você aqui esse tempo. E hoje a gente vai estar aqui falando de um tema muito importante: como que a ansiedade ela pode impactar nas nossas relações. E também trazer aqui formas, como a gente pode fazer para proteger as nossas conexões. Nós sabemos que sim, que a ansiedade ela traz desafios emocionais que são muito comuns nos dias de hoje. E como que ela prejudica, gente? Como ela prejudica a nossa vida pessoal, a nossa vida relacional, e é importante olhar para isso também. Então, esse tema veio de comentários de vocês, né? Pessoas que me procuraram durante a semana, eu tenho falado que está fazendo sentido falar aqui, compartilha. Então, algumas pessoas me colocaram, eu achei importante trazer esse tema aqui, falar dos relacionamentos e o quanto que isso também está conectado com a ansiedade. Então, fica comigo aqui até o final para a gente falar um pouquinho disso. Mas antes da gente entrar no tema, quero aqui perguntar para você: quem aí já fez a sua conexão de hoje? Quem não está aqui acompanhando as outras lives, a gente tem sempre convidado você antes de começar teu dia, né, na loucura, trabalho e tudo, parar um pouquinho e fazer um tempo de conexão, né? Uma reflexão, vai ler um livro, o que você tem buscado aí de conexão? Então, hoje eu já fiz a minha leitura diária, já trouxe também meu tempo de devocional, né? Então, ativar realmente o espírito nosso, a gente é importante trazer isso. Então, quanto que quero fazer esse desafio, se você não tem feito, faz isso sim. E hoje, a minha reflexão da minha devocional hoje falou sobre história. E tem falado tanto comigo essa questão de história, de legado. Semana passada eu pude viver uma experiência tão incrível com a minha filha. Nós ministramos com as bandeiras, nós duas juntas, num tempo chamado, né, uma ministração que foi toda voltada para legado. Todas as mulheres ali estavam com filhas, mães e filhas, gerações diferentes. E eu tive a oportunidade de estar com a Manu ali, ministrando com as bandeiras. E foi tão incrível, porque a Manu ela tem um jeito todo especial dela, todo o jeito de ser dela é um pouco diferente de mim. A Manu, eu vejo que ela é uma menina de mais personalidade, mais forte, sabe? Ela é toda determinada, assim, do jeitinho dela. Ela tem 8 anos, mas como é incrível que está sendo gerado já a partir dela, né? E eu amo isso, eu amo ver pinceladas minhas do Luiz nela, mas também vendo que a personalidade dela é única e o que nós estamos construindo faz parte de um legado. E hoje, aqui, esse tema da devocional falou muito sobre essa questão de história. E eu quero deixar aqui uma última parte, que foi uma reflexão que veio para mim, que fala assim, que a sua obediência hoje vai prover um legado de fidelidade para as gerações que virão. Sabia que você, eu, nós temos responsabilidade sobre as gerações que estão vindo? O que você tem gerado, né? Então é importante, o quanto que é importante, sim, o que você tem feito, o que você tem deixado para esse mundo. Jalice, eu não tenho filhos e eu não tenho a intenção de ter, mas você tem pessoas que convivem com você, você tem sobrinhos, você talvez tenha pessoas, filhos de amigos, pessoas que também estão olhando para você. Talvez você seja um professor, talvez você seja uma pessoa que é influente. O que você tem gerado? Nós temos deixado um legado. Então, que a sua voz ela possa realmente trazer assim percepções de mudanças de atmosfera, né? E isso é importante. Então, quero deixar aqui essa reflexão de hoje do meu tempo devocional e te convidar, você que não tem feito, não passa o dia sem ter esse tempo de conexão com você. É muito importante. Mas vamos aqui para o nosso tema de hoje. Tema, né, que é muito importante, como eu falei, a questão das relações e o impacto que isso traz. Olha o impacto que isso pode trazer. Como que essa relação ela pode ser impactada com a questão da ansiedade, né? Mas vamos aqui e falando de ansiedade, muitos aqui já têm ouvido falar sobre a ansiedade e sabem que sim, a ansiedade ela é uma resposta natural do nosso organismo. Mas quando ela vai se intensificando, gente, isso começa a trazer complicações. Porque quando a ansiedade ela se intensifica, ela começa a moldar a nossa percepção de mundo, os nossos pensamentos, a maneira como a gente vai se colocar para o mundo também. E ela pode sim se tornar um problema. E não só para nós, como também para quem está à nossa volta. E aí impacta assim nos relacionamentos, seja na família, seja nas questões aí profissionais, no teu espaço, com as suas amizades, no teu relacionamento mesmo afetivo,
com filhos. Por quê? Porque quando ela vem de forma assim que você não tenha em controle, ela vai poder gerar uma certa insegurança, a desconfiança, e você vai procurar o quê? Se afastar das pessoas. Então, a ansiedade ela vai interferir sim nas nossas relações afetivas e vai gerar muitas vezes uma necessidade de controle, ameaças, né? O exagero, realmente para criar conflito. Então, como é importante a gente olhar para isso, né? E eu quero que você trazer aqui até uma referência. Imagina você com um parceiro, amigo, ou teus familiares, e essa ansiedade intensa te deixando sempre em estado de alerta, minando aí qualquer possibilidade de uma relação mais saudável, uma tensão constante, um desgaste, onde você, imagina você ter que ir trabalhar e sempre estar atenta aos colegas de trabalho, nunca estar tranquilo, sempre achando que tem alguém ali falando, ou que não está legal, que está falando de você, com aquela sensação persecutória. E isso sim nos vai trazer prejuízos, né? E você vai cada vez mais ficar acuada, ou muitas vezes pode vir de outras formas essa manifestação. Né? Então, eu gosto de pensar que a gente precisa estar muito atento. Eu falo, gosto de pensar, na verdade, temos que estar atento a essas armadilhas mentais que vão acontecendo. Na psicologia, a gente vai trazer isso como umas distorções cognitivas, né? Tem um e-book que eu construí, depois vocês podem me pedir, que tem aí, fala muito dessa parte, que eu acho que é bacana a gente conhecer um pouquinho, trazer entendimento para que isso não se perca, né, com o tempo. A gente não vai se não deixe de se entender, a consciência, entender que isso não é só você, que faz parte sim de toda essa manifestação da ansiedade, é importante. Então, vamos olhar aqui hoje uns sinais que a ansiedade ela está interferindo no nosso relacionamento. Vamos olhar um pouquinho para isso? Quero que você imagine a cena assim. Você, não sei se você já se viu assim ou já viu alguém. Imagina uma pessoa que recebe uma enxurrada de mensagens, né? Uma necessidade de reafirmação, uma busca constante, desconfiança, sem motivo concreto. Isso sim são sinais de ansiedade. Também no ambiente de trabalho, eu quero que você se imagine ali tendo que sair para trabalhar, e quando você imagina que vai chegar lá, a pessoa tem lá uma pessoa está falando com outra, e você já fica ali com aquela sensação, estão falando de mim, tá? O que estão falando? Ah, e aí você não consegue mais fazer as tuas coisas de uma forma tranquila. Então, o quanto que isso pode causar, sim, uma certa insegurança, na verdade, uma certa não, total insegurança. Os nossos relacionamentos, eu falo que eles acabam sendo catalisadores de muito, né, de muitas emoções. E a gente aprende muitas coisas também através das relações. E como é importante olhar para esses sinais. Então, ciúmes excessivos, uma necessidade de constante afirmação, uma dificuldade também de aceitar falhas suas do outro, uma tendência a criar discussões, a impaciências. Esses são sinais de que sim, a ansiedade ela pode estar impactando. E quando eu falo ansiedade, gente, lembra? Quem aqui me acompanha sabe que eu falo muito da questão que a ansiedade ela vem como a ponta do iceberg. A gente coloca a ansiedade, mas como tem outros padrões que estão ali sendo construídos que a gente precisa olhar um pouco para que está abaixo da superfície, para que está abaixo daquele comportamento, né? Porque sim, isso pode estar impactando, pode estar gerando toda aquela sensação ruim, mas vamos olhar para outras coisas também. Então, as dificuldades que a gente vai encontrando nas relações. Então, olha para isso, são sinais que a gente precisa ficar atento, é importante. Compartilha aqui comigo também quais são os sinais, como você lida com isso. Uma das coisas que eu gosto de pensar nas relações é que, assim, nada é por acaso. Tem um porquê das pessoas que estão com você, aquelas situações, principalmente que te irritam muito, pessoas que te irritam, que estão te irritando muito. Olha para isso. Ela está trazendo um aprendizado. Enquanto você não aprende, você pode até pular do barco. Mas eu falo que a fatura chega depois. Então, olha para isso. O que, que você precisa entender para que você possa realmente fazer movimentos, mudanças. Muitas vezes é em você, né? Para que outras mudanças aconteçam. Eu gosto de pensar que tudo muda quando alguma coisa muda. E pensar em si é muito importante. Vamos olhar aqui, então, para como que a gente lida com a ansiedade? Como é que a gente pode fortalecer? Primeiro nós, eu falo que antes de trabalhar aí com o outro, é com você. Como que você
pode lidar aqui? Primeiro passo, gente, primeiro passo sempre que eu gosto de trazer é que, sim, é importante o autoconhecimento, é importante uma autorregulação emocional. Como você olha para isso? Alice, como é que eu faço isso? Como é que eu paro? Primeiro que o autoconhecimento você pode buscar, principalmente quando você para e faz perguntas para você. É realmente, o que, que é isso, né, que eu estou sentindo aqui? O que está acontecendo? Da onde que vem isso? Eu preciso me preocupar com isso mesmo? Faz sentido? Faz sentido esse medo? Faz sentido essa raiva? E faz por quê? Então, são pequenos passos aí que vão ajudar a diminuir um pouquinho esse impacto. Pelo menos você vai se distanciando, eu falo que a gente vai desfusionando do pensamento. E aí trazer uma comunicação aberta, trazer essa autorregulação. Como é importante também. A questão da comunicação aberta, eu gosto muito de pensar, e eu indico para algumas pessoas a comunicação não violenta. Tem até um livro que fala um pouquinho disso, mas principalmente para as relações, o quanto é importante, porque ali nessa comunicação, muitas vezes tem pessoas que se fecham muito, não sabem mais comunicar, e quando vão falar, atacam ou reprimem muitas coisas. Isso não ajuda. Isso não ajuda na construção aí de uma vida saudável, de cuidar da sua saúde mental, porque os vícios emocionais nas relações, eles vão aparecer muito. Então, quando você consegue olhar para essa situação, para essa relação, trazer uma comunicação assertiva, isso é muito importante. Tanto é que é isso que a gente trabalha muito nos grupos, né? Eu falo que os grupos de atendimento que a gente trabalha, e até nos atendimentos individuais, quando vem essa demanda, tem uma ferramenta que eu trabalho muito, que eu acho importante, que é entendendo exatamente o porquê dessa relação. E trabalhar, porque ali você consegue aprender a entender assim, o que você precisa trabalhar em você também. E quando você consegue chegar a isso, gente, não tem mais. Não tem todo esse impacto que o outro causa, porque você começa a entender, e quando o entendimento, a consciência, trazer clareza, isso liberta. Isso também te dá poder, te dá força para você conseguir. Então, aqui a gente vai falar muito de abrir eu falo de se fortalecer para que você consiga entender, trazer entendimento para o seu relacionamento. E aí, como um todo, não é só um relacionamento amoroso, na família, no casal, com os filhos, mas também profissional, né, fora, com amigos. Muitas vezes você precisa olhar para isso. Um outro ponto que a gente precisa aprender aqui é saber dar os limites saudáveis. Como é importante isso? Saber o seu espaço, respeitar o seu espaço e saber também o espaço do outro. Ter limites é essencial para todos nós. Dar um espaço seguro, né? Respeitar isso. Isso vai ajudar a transformar o relacionamento em qualquer situação. E também essa questão do lugar de cobrança. Mas sair dessa questão da cobrança e ir para apoio, ir para liberdade. Isso é muito importante. E eu vou trazer, poderia ficar falando horas aqui, mas o nosso intuito das lives aqui do encontro de tempo de calma para alma é para que você realmente assista. Então, a ideia é que você tenha em torno de 20 e poucos minutos para que você pincele e traga uma reflexão, né? Então, o quanto que cada tema que a gente traz, se formos falar e trazer muitas pesquisas, isso aqui a gente ficaria um pouquinho mais tempo, mas pinceladas para que você realmente possa aí dar pequenos passos. A ideia é trazer essa reflexão. E um outro ponto aqui que pode te ajudar um pouco nessa questão de sair aí, de lidar melhor com os relacionamentos, é trabalhar mesmo o teu autocentrar, né? A questão do relaxamento, a prática do mindfulness. Isso vai ajudar a trazer a tua mente. Então, às vezes, você está numa situação onde você está envolvido ali com muitos pensamentos e dominado mesmo, onde isso vai dominar tuas emoções. Então, parar, né? Trazer essa atenção plena, isso vai te ajudar a trazer tua mente de volta para o momento presente, vai te conduzir para uma tendência de pensar o que ainda não aconteceu, vai trazer uma sensação de tranquilidade, vai aliviar necessidades de controle. Isso é muito importante, porque quando você está no controle, você vai precisar ativar em você, lembra aí que a gente já trouxe aqui algumas vezes, aquela sensação, a questão da nossa amígdala, que é a amiga, que ela fica em alerta o tempo todo. E muitas vezes não precisa. Calma, né? O convite é calma, calma para a tua alma. Então, relaxar, parar, essa consciência mesmo do presente, isso é muito importante. E, claro, a gente não pode também deixar aqui de ficar atento quando procurar uma ajuda profissional. Muitas vezes você vai tentar ir de algumas formas e você vai falar, não está dando. Então, em alguns casos, a ansiedade, ela vai afetar, ela está afetando, impactando tanto o relacionamento, pode ser difícil também administrar sozinho.
né, para ficar sozinho nessa situação. Então, procurar uma ajuda profissional não é sinal de fraqueza. É sim uma força, é sim um autocuidado e é importante a gente olhar para isso. Eu acho incrível quando eu vejo nos grupos terapêuticos, nos programas que a gente desenvolve aqui e até nos atendimentos individuais, quando as pessoas elas começam a entender, e essa ferramenta que eu falei aqui um pouquinho atrás é muito importante, né? Quando elas começam a entender o porquê disso, o porquê dessas relações, e elas começam a aprender sobre si, como elas podem fazer para fazer com que essas relações desafiadoras, essas relações que estão desgastadas, elas começam a se comunicar melhor, sabendo, tendo essa segurança. Como isso ajuda, gente? Então eu vejo que é importante sim, que tem formas de você conseguir lidar com as relações, esse impacto total que a ansiedade traz, mas é importante dar passos. Se você falar, não estou conseguindo sozinho, então procure ajuda, né? Quero colocar aqui para vocês também, se tem alguma dúvida, se fez sentido para você. Hoje a gente pincelou aqui um pouquinho falando desse impacto das relações no dia a dia. Conta para mim aqui, como é que está sendo para você? Qual que é a tua dificuldade? Se você não quiser colocar aqui no comentário aberto, pode me chamar no privado também, tem meu Instagram, tem aqui também. Manda para mim uma fala tua, eu tô adorando ler aí os comentários, tem pessoas que me mandando mensagem, até como eu falei, esse tempo aqui de Calma para Alma de hoje, com esse tema, é fruto das falas de vocês, de pessoas que compartilharam, de como que estão sendo a vida, eu achei super bacana poder trazer aqui, e isso vocês me ajudam também, então manda aí a sua pergunta, espero que tenha feito muito sentido para você, né, esse tempo de hoje aqui. Eu achei pertinente falar, mas eu sei que tem muito mais coisas para a gente poder compartilhando aqui. Nós vamos ficando por aqui. Hoje nós vimos então como é que a ansiedade ela pode influenciar nos nossos relacionamentos, causando insegurança, conflitos até desnecessários e desgastantes que nos desgastam. E eu quero que vocês saibam que é possível sim aprender a controlar esses sentimentos, fortalecer as relações que a gente valoriza e também muitas vezes aquelas relações que você fala assim, muitas vezes o profissional você acha que não está dizendo nada sobre você, está dizendo sim, é importante entender um pouquinho disso. Então, olha para isso, vamos junto aqui e ficamos por aqui no nosso bate-papo de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês, ok? Muito obrigada a todos que puderam participar. E nos vemos na próxima live, na semana que vem, no encontro da semana que vem. E ajuda aqui, você pode seguir o canal, pode compartilhar com outras pessoas, se inscreve para você receber a notificação sempre quando tiver mais encontros de Calma para Alma, todas as segundas-feiras aqui nesse canal. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.